entramos em contato com o universo dos bordados, é muito comum nos depararmos com uma palavra: memórias, principalmente ressaltando a necessidade de cultivá-las ou resguardá-las. Em geral, a ênfase está mais associada aos registros familiares. Contudo, também é possível encontrá-la integrada à preservação cultural. Hoje, eu quero me ater mais a esse segundo aspecto, acrescido da ideia de tributo, o reconhecimento da influência que aqueles que nos antecederam exercem em nosso trabalho. Neste caso, por intermédio do caráter inovador que a sua técnica introduziu no cenário artístico brasileiro. É provável que os mais jovens desconheçam a existência dessa família que há mais de 3 décadas nos encanta com seus bordados. Estou me referindo, é claro, ao grupo Matizes Dumont, com quem há mais de 15 anos ingressei nesse mundo deslumbrante. Portanto, para resgatar esse papel fundamental dessa família para nós, bordadeiras, vou começar contando de como conheci seus membros e comentar algumas de suas inúmeras publicações. Meu contato com eles começou de uma maneira muito curiosa. Eu estava na livraria Cortês, escolhendo alguns livros, e de repente uma pessoa se aproxima e me diz: "Você conhece esse livro?" E me apresenta esta capa: Exercícios de Ser Criança, Manuel de Barros. Me causou uma certa estranheza, porque a capa já me chamou a atenção. Folheei, fiquei curiosa e, é claro, comprei o livro. Ao me dar conta de que esses bordados eram feitos por uma família, fiquei mais curiosa ainda. Naquela época não era tão fácil assim localizar as pessoas via Google e demorei um certo tempo até encontrar alguma pessoa ou alguma pista do paradeiro destas pessoas. O que mais me chamou a atenção foi o ponto que eles diziam que era uma família onde cada membro, à época, morava numa cidade diferente e que o bordado viajava por esses lugares e que os irmãos e a matriarca, cada um deles, bordava um trecho da peça. Depois de algum tempo, e não foi pouco, mais de 1 ano, eu consegui um contato de uma pessoa que tinha, de alguma maneira, feito a curadoria de uma das exposições. E, por intermédio dessa pessoa, entrei em contato com Marilu Dumont, uma das filhas dessa família. Depois disso, em um longo papo ao telefone, coincidentemente, Marilu veio para São Paulo. Ficamos amigas, então. Meses depois, foi a vez de Sávia visitar São Paulo. E foi aí, pessoal, que eu fiz a minha primeira oficina de bordados. Nessa época, pensando na questão da memória, eu estava fazendo um curso de patchwork à mão. E uma das técnicas era o crazy, onde se reúnem os retalhos com pontos de bordado. Isso, aliado ao fato de ter conhecido a família Dumont, fez com que as minhas lembranças de infância viessem à tona, de quando eu aprendi, ainda menina, a dar os primeiros pontos. Bem, não preciso dizer que logo abandonei o patchwork e mergulhei no bordado. Aí eu comecei a pesquisar, a estudar e a me dedicar cada vez mais, começando inclusive a dar aulas. Nesse meio tempo, eu inaugurei o meu ateliê aqui em Ibiúna, onde moro hoje.
E Sávia veio para esta inauguração ministrando uma oficina. Houve uma outra ocasião em que eu tive o prazer de ir a Pirapora conhecer o projeto do ICAD, Instituto Cultural Antônia Diniz Dumont, onde já mais de 1000 pessoas, eu não sei o número certo, foram capacitadas com o bordado. Um projeto lindíssimo. E eu fui ensiná-las, a pedido de Sávia, a fazerem o Crazy. E foi muito legal, pessoal, uma experiência muito rica. Fui a Cunha também, onde Sávia estava desenvolvendo um projeto com pessoas da roça. Foi muito prazeroso, fui dar a última aula lá para elas, mostrando algumas técnicas que migram, ou que pertencem ao patchwork, mas que nós utilizamos também nos bordados. Eu queria comentar com vocês também a minha experiência quando eu fui visitar a exposição dos bordados de Santos Dumont. Esse livro aqui, pessoal, para mim é um dos mais belos livros, se é que a gente pode falar assim, porque cada livro é uma surpresa. Mas Santos Dumont me surpreendeu por várias vertentes. Primeiro, pela escrita impecável de Sávio. A história de Santos Dumont reescrita, a leitura que Sávia fez e os bordados são maravilhosos. Eu indico a leitura, procurem em sebo, porque está bem difícil de encontrar, mas esse livro realmente é maravilhoso. E esteve numa exposição fantástica, se eu não me engano, Banco do Brasil. E eu fui visitá-lo, os quadros são imensos e tem uma riqueza de detalhes que é muito interessante para que a gente observe as possibilidades que esse tipo de bordado nos possibilitou. Eu acho muito importante que as pessoas saibam que antes da família Dumont, a maioria dos bordados eram, vamos chamá-los de bidimensionais, e eram muito tradicionais. Eram aqueles bordados que herdados de alguma forma daqueles que são feitos até hoje, né, na Ilha da Madeira. Muito repetitivos até, poderíamos chamar assim. Uma técnica, sem dúvida, primorosa, mas que não havia nada de novo nelas. O que esse grupo fez foi revolucionar a técnica do bordado, introduzindo vários fios diferentes, de diferentes espessuras e principalmente ousando. Apresentaram em muitos trabalhos, a gente vê, nós conseguimos reconhecer o relevo, a mistura de pontos, esta brincadeira com os fios que enriquecem demais os trabalhos. A cada publicação delas, hoje já são 23 livros publicados, quando nós pensamos que nada mais vai sair de novo, nos encontramos com outra obra fantástica. Outro projeto fantástico foi Guerra e Paz, com uma releitura da obra de Cândido Portinari. A inauguração foi no Rio de Janeiro e eu me aventurei com uma amiga e fomos lá de ônibus, passamos a noite na estrada só para ter o prazer de assistir essa inauguração, que foi maravilhosa. Os quadros são lindíssimos, eu sugiro. Depois veio para São Paulo também, no Memorial da América Latina. E o resultado foi esse livro que eu estou aqui mostrando para vocês. Os bordados foram feitos em cima de tramas, como se fossem uma tecelagem mesmo. E os bordados, a maioria deles, feito com lãs, o que proporcionou um resultado bastante diferenciado.
Este livro está disponível, vocês encontram em várias livrarias. No final do vídeo eu também vou colocar para vocês o título de todas as obras publicadas até hoje. E eu acredito que para nós, que além de bordadeiras, de artistas têxteis, nos dedicamos à pesquisa, eu acho fundamental vocês terem esses livros na biblioteca de vocês. Sempre vale como inspiração para vocês se debruçarem sobre essas belezas. Nestas 3 imagens encontramos os fios que hoje já entrelaçam 4 gerações, a mais rica herança que estes filhos, netos e bisnetos poderiam receber e transmitir para aqueles que virão. E foram estes quadros, junto com as histórias contadas por Marilu e Sávia, as fontes inspiradoras deste texto, que escrevi em homenagem à matriarca da família Dumont. Dona Antônia bordava sentada na varanda. Ao seu redor, os filhos, entre uma brincadeira e outra, sentavam-se ao seu lado e viam surgir no bastidor, com olhos deslumbrados, flores, pássaros, casas e bichos. Embora fossem muitas as atrações naquele sítio, estirar cobras mortas no varal, se esconder das assombrações, caçar tatu, pular corda e amarelinha no chão de terra, comer jabuticabas e se lambuzar de terra recém-molhada pelas chuvas, as crianças não resistiam ao fascínio daquelas criaturas mágicas que ganhavam vida nos pontos de sua mãe. Aos poucos começaram a ajudá-la. Enquanto um enrolava as linhas, outro organizava as cores em grandes caixas. E, enfim, se arriscaram no reino encantado, reproduzindo as cores e as imagens que permeavam sua infância. O pequeno Demóstenes, traquinas como todo moleque saudável, riscou seus primeiros traços nas ruas de Pirapora, arremedando o grande traseiro de uma vizinha.
As crianças cresceram, estudaram, partiram para diferentes cidades. Já adultos, 5 dos filhos, Marilu, Marta, Sávia, Ângela e Demóstenes, começaram a sonhar a possibilidade de bordar histórias. Foram publicados os primeiros livros, de autoria própria ou de renomados escritores, e o reconhecimento deste estilo único se ampliou, conquistando paragens internacionais. No âmbito social, inúmeras mulheres de baixa renda foram capacitadas e hoje ganham o seu sustento com a venda de seus bordados. O ICAD, Instituto Cultural Antônia Diniz Dumont, fundado em homenagem a Dona Antônia, funciona a todo vapor em Pirapora, auxiliando na difusão desta arte. Capturada por estes fios, trago junto a mim essa querida família que segue bordando as imagens que permeiam o imaginário humano e matizam de beleza o cotidiano das pessoas. E para encerrar, compartilho com vocês esta lembrança. Meu primeiro bordado na oficina com Sávia Dumont, em 2007. Foi aí que meus horizontes se ampliaram, que eu aprendi a olhar as coisas de um modo diferente, a apreciar ainda mais a natureza. Salve, Dona Antônia. Grande abraço, Marilu. Grande abraço, Savinha Nê. Muito obrigada.